quero contar-lhe a história que ouvi. Como alguém que presenciou estas coisas, feito uma plateia que se esconde de pavor, um anônimo que tentou evitar o pior e fracassou como aves em arapuca. Quero que entenda que alterei o nome a pedido dos envolvidos, como forma de evitar escândalo. Sendo assim, te contarei o relato da casa que ninguém ousa passar em frente. Renan era um jovem que gostava de ouvir as histórias de seu tio, um homem magro que tocava violão e criava canários em gaiolas. Oriundo do campo e de forma imperdoável entre todas as boas histórias que poderia contar, estupidamente marcou seu sobrinho com uma em específico. Renan voltou-se para a lenda do mensageiro da paixão. Menino jovem, com coisas a aprender e hormônios à flor da pele, gravou em sua mal desenvolvida personalidade o que seu tio disse naquele dia. Se você queimar o bico de um anu preto e jogar as cinzas nas costas de uma mulher, ela certamente se apaixonará quase simultaneamente por você. Renan contava as lendas que ouvia do tio para seu primo Augusto. Apesar do que dizem quando duvidam da existência de primos de segundo grau, esses dois jovens tinham um vínculo formado pelo suposto grau de parentesco. Augusto gostava dessas histórias tanto quanto aquele que recontava. Os dois sempre debochavam e se perdiam em seus comentários. No meu caso, eu teria que matar 1000 anus, dizia Augusto, de cabelo um pouco comprido para esconder as orelhas grandes que carregavam os óculos, e seu primo, com sobrepeso, que viria a usar óculos também mais tarde, respondia: e eu teria que usar pó de anu igual a maquiagem para ter solução. Eram conversas descontraídas e de fácil riso, com escárnio de si mesmos. O que intriga a todos até hoje é a dúvida sobre se Renan havia esquecido a parte sombria da lenda ou se seu tio, de forma quase impossível, também esqueceu e não verbalizou que, se você não usar as cinzas em 2 dias, o mensageiro da paixão viria cobrar a alma do anu morto, e o preço de uma morte em vão é outra morte. A pulga que morde e parasita as costas de minha orelha é se o tio não disse para o sobrinho essas palavras sentadas na calçada, debaixo de um pé de manga, como de costume, ou se Renan ignorou esse fato. Há quem diga que não foi por falta de aviso, mas talvez de atenção ou ambição demais, que Renan fez questão de esquecer esta valiosa parte. Olhos viram e ouvidos escutaram Augusto perguntando para o primo: você acredita nessas coisas? E a resposta foi clara como o dia e duvidosa como o escuro da noite, em minha errônea visão. Claro que não. Tenho curiosidade de tentar, mas não acredito. Augusto, reconhecendo seu parente, até insistiu. Você tem cara de quem faz só para ver no que dá, principalmente para conquistar a garota da rua de cima. Sei que estou demorando para levá-lo para dentro da casa, mas é importante contextualizá-lo para que tenha honestidade de minha parte e perceba que não adulterei os fatos. Os jovens, animados em busca de algum dinheiro, se ofereceram para cuidar da casa de Júlio César, irmão mais velho de Augusto, pois ia viajar e precisava de alguém para tomar conta da residência durante aquele período. Renan, já na casa, tinha acabado de acordar e foi buscar algo para forrar o estômago, mas antes de sair com sua bicicleta, quase abrindo o portão branco de tinta velha descamada, um bêbado o parou, dizendo: eu vi o que você fez lá dentro. Renan ria calmo, exclamando que o Macarrão, apelido deste senhor, estava bêbado demais, mas o embriagado continuava: todo mundo diz isso, mas eu sei o que vejo. E o ignorando, o rapaz saiu pedalando.
Como já era combinado, iriam cuidar do imóvel, não que eles eram viris a ponto de causar medo, mas uma casa com pessoas vivas dentro é mais segura que uma vazia. Essa casa tinha um vizinho de fundo que morava no mesmo terreno, o bêbado, que você já conhece como Macarrão. Um pobre alcoólatra que não representava perigo quando sóbrio. Augusto chegou cumprindo sua parte do acordo. O combinado era encontrar Renan já de portas abertas para recebê-lo. Porém, de forma estranha, não foi isso que aconteceu. Abrindo o portão, ele foi checando a casa e nada da presença do anfitrião. Aos passos lentos, vê um movimento estranho na garagem, atrás do carro. Pensa ser o cachorro da residência, mas ainda assim diz em alto tom: Renan, já vi que você está aí. Se aproximou mais um pouco. Está me achando burro? Mas o susto foi imenso. O bafo de água ardente corroía o nariz e Macarrão, que estava sentado no chão, se levantou repentinamente dizendo: Já disse que vai dar ruim, mas jovens não escutam um bêbado como eu. Aquela voz confusa e mole estava nos tímpanos de Augusto, que respondeu com breves sons, por educação, e entrou na casa. O garoto de cabelo grande estava irritado. Como Renan poderia ter furado o compromisso? Já era de noite. Na rua, o farol dos carros que passavam fazia sombra no portão, e os muros pequenos que cercavam a casa, a cortina, era palco de silhuetas de ferros e árvores da luz amarelada do poste, quando escutou alguém do lado de fora. Estou cansada. Som de choro feminino. Não me sinto bem. Augusto pensou que poderia ser alguma mulher que Macarrão levou para a casa do fundo e escutou novamente. Me ajude. Mas de forma bruta, alguém bateu na porta. Era Macarrão gritando. Ele deixou na casa. Jogue fora para não permanecerem nela. Mas o jovem se sentiu incomodado a ponto de ignorar para não dar trela ao homem que andava a tombos. O abandonado pelo primo se sentia incomodado na casa, como se algo o fizesse se sentir culpado, mas sem saber o motivo. Barulho. O telefone toca. Era um parente próximo dizendo: Augusto, o Renan sofreu um acidente voltando até a casa do Júlio César, depois de passar na padaria. Perdeu o freio da bicicleta e entrou na pista de carros. Ele está bem, mas vai passar uns dias no hospital em observação clínica. Chocado com a notícia. Ainda bem que não foi nada tão grave, tia. É um pouco desconfortável ficar aqui com um bêbado dividindo o quintal. A ligação termina. A raiva do primo se torna preocupação e dó. É muito comum ouvir coisas boas e elogios após a morte. Todos em volta do caixão chorando que você era uma pessoa boa. Claro que Augusto não era santo a ponto de ser beatificado. Porém, era uma pessoa empática até onde ouvi. E acredito nisso. É por esse motivo que me agoniza saber que inocentemente ele retomou a nova rotina de homem da casa. Augusto, incomodado, preferiu ocupar a cabeça e pensou em escolher algum filme para ver. Era tentadora a ideia de assistir a um terror, mas preferiu destoar ao assistir um drama de mulheres indianas. A cada minuto parecia se sentir mais sozinho na casa, que estranhamente começava a dar arrepios. As cortinas se mexiam de forma diferente. Parecia até que Macarrão estava em silêncio agora. Não dava mais para assimilar qualquer ruído a ele. De repente, fora de contexto, o que parecia uma dama de camisola branca passou sobre a porta do quarto que ficava de frente para o sofá. A luz que a televisão emitia não era forte quanto uma lâmpada, mas já era o suficiente para dar medo em qualquer um.
Olhando fixamente com o pescoço tenso, ele evita a ideia de ver o que era e escuta do quarto um berro seguido de 2 bocejos. Como qualquer pessoa que já tinha visto filmes de terror o suficiente, era de se esperar o conhecimento cabal de que ir até lá era falta de intelecto. O foco da direção em que olhava ficou direcionado para a cama, quando viu algo se mexendo. Parecia ser uma mulher deitada dormindo. Ele, que provavelmente sequer havia tocado em uma mulher como pessoas vividas tocariam ao ficar sozinho em uma casa, diferentemente não convidou ninguém além do primo. Nosso cérebro é especialista em criar significados onde não existem. Augusto se aproximou da moça, pensando ser ilusão da mente. Arregalou os olhos quando percebeu que havia uma mulher na cama, de fato, com uma aparência grotesca, magra e seca, com dentes salientes e aspecto doente. Ele até cogitou a ideia de ser alguém precisando de ajuda, porém era muito improvável uma pessoa naquelas condições conseguir estar viva para fazer esse pedido. Mas a moça que estava na cama sumiu, deixando somente lençóis desarrumados, assim como a confusão na cabeça dele. O banheiro do quarto parecia vazio e silencioso. A poeira de pele morta pairava lentamente e a pulsação dele aumentava a cada segundo, como se o medo o fizesse ouvir o próprio coração. Respirando ofegantemente rápido, apareceu a mulher horrorosa frente a frente, quase encostando no rosto dele, e ele deu um grito de pavor enquanto se afastava. Porém, ela devolve o grito como um grunhido monstruoso, e o apavorado de movimentos de fuga paralisa com os olhos virados para trás. Da sua boca saía uma fumaça cinza sem vida, e assim como vemos cavalos em nuvens, ele sente algo por dentro. Até onde podemos confiar em nossos sentimentos? Segurando as mãos da mulher chorosa e indefesa, que deitou novamente na cama, monstruosamente com cara piedosa e carente olhando para aquele que sentia as sensações que a paixão traz, como um drogado olhando para os olhos vazios que pareciam estar perdendo cor. Ele, ainda em transe de olhos virados, parecia, de alguma forma, estar olhando para os cabelos ralos e pretos, com aspectos de alguém sob efeito de drogas. A distorção da realidade movida pelo sentimento profundo que alterava seu corpo o fez ver tudo de forma mais colorida. Deu cores à risada podre e ao bafo fétido da nova inquilina. Augusto estava perdido tanto quanto sua consciência quase roubada. Minutos depois, eles estavam juntos assistindo à televisão, como se já se conhecessem há muitos anos, com a pele fria da moça cadáver tocando em seus braços. No programa de televisão que assistiam, tinha uma moça bonita em um comercial. Augusto, como qualquer pessoa, poderia admirar a beleza de alguém, ao menos era o que ele pensava. Sua companheira vê a cena e levanta de forma brusca do sofá, que parecia embolorado a ponto de assustar o companheiro. Ela olha para a moça da televisão com o corpo avantajado, nada comparado ao seu, que se putrefazia. Encarando seu novo par, ela se mostrava extremamente raivosa e, em tons agressivos, dizia fazendo força para berrar com sua voz sem energia: "Por que você está olhando para essa mulher?" Ele, sem ar e um pouco gago, tentava se justificar que não fez nada de errado aparentemente. Não fiz nada demais. Porém, segurando uma agulha e linha cinza, ela disse, aproximando dele: "Estou fazendo isso porque te amo. Quero salvar o que temos." Augusto sentiu uma culpa enorme enquanto ela enfiava uma agulha em suas pálpebras do olho direito. A cada buraco que atravessava a pele onde a linha deslizava sobre o sangue,
Ela costurava como se as pálpebras fossem um pano velho, e ele, com dor, ficava calado, consentindo o erro, assim como o tecido é cortado para se moldar em corpos. Mais tarde, ele, com um olho costurado à mão, recebia carinho dos dedos magros e das unhas grandes com fungos. Com sede, o jovem de olho com linhas entrelaçadas na pele entre os cílios se levantava novamente dos braços gélidos e dizia: "Vou tomar um copo de água." Ela, se contorcendo e abrindo a boca torta, se levanta dizendo e acariciando a pele quente dele: "Eu busco água para você, meu amor. Enquanto vou até lá, não saia daí." Augusto, sentado e esperando sua água, escutou o telefone tocar e foi logo atender, pois poderia ser notícia sobre o Renan, seu primo. Assim que foi tocar no plástico do telefone, um copo cheio de água foi arremessado em sua mão. Com cortes leves e sangrando, ele se vira e pede desculpas, olhando as gotas que pingavam de suas veias. "Desculpa, o que eu fiz de errado?" Ela segurando um caco de vidro com força. O corte que suas mãos sofriam não jorravam sangue com carne podre. Puxa uma das orelhas do ensanguentado, em específico a do lado oposto do olho costurado, enquanto dizia: "Você prefere e gosta mais da sua família do que de mim." Com lágrimas turvas e cheias de sedimentos escorrendo dos olhos, resmunga: "Eu sei o que é melhor para você. Eu te amo muito." Sentindo a cartilagem da orelha puxada. "Puxe a sua e sinta." Escutando essas palavras, ele pede desculpas enquanto ela arranca o membro com o vidro, rasgando lentamente a pele e desfazendo a união entre a cabeça e a orelha. A tenebrosa esposa, como uma namorada cuidadosa, cauterizava a ferida da orelha perdida, colocando uma colher aquecida no fogo baixo do fogão da casa, que quando já com a superfície alaranjada de tão quente, era posta de maneira que encostava onde ainda sangrava muito. O rapaz cauterizado sentiu a necessidade de ir ao banheiro, enquanto defecava e sentia o tato da cicatriz de 3º grau. Viu dedos passando pela fresta da porta entre o chão. Os dedos amassados pareciam ter os olhos deslocados e seguravam um olho em cada mão. Augusto, se sentindo com o espaço íntimo violado, jogou uma toalha de rosto em cima dos olhos que o vigiava. A sinistra mulher tira as mãos que estavam vigiando debaixo da porta, arromba a entrada do banheiro de forma grosseira e, com cara de ira, diz bem forte: "Quem ama não tem nada a esconder." Porém, seu rosto tomou uma forma amigável que só Augusto enxergava. Sorrindo com os dentes afiados e podres, ela enrolou uma corrente grossa e gelada no metal, que apertava o pescoço dele para que os dois ficassem juntos. Ainda segurando a corrente feito dona de um cão, com a outra mão livre pega seu animal e o leva para o quarto. Augusto, percebendo o que ela queria, debilitado e cansado, sabendo sobre o desejo da sua parceira em ter relação sexual, diz: "Eu estou com dor, não estou afim disso agora." Mas ela, que estava na frente dele, aparece repentinamente atrás, fazendo seus granidos próximos ao pescoço, entrelaçado em correntes que se moviam no movimento de aperto. Andando e puxando, ela dizia em um choro que ecoava no cômodo inteiro, vindo de todas as partes: "Você não me ama mais." Ele respondeu: "Não é isso, só estou com dor." Nada adiantou, e ela o jogou na cama com um sopro que fechou até a porta. Após o ato, os dois juntos preparavam a janta, pois já era meia-noite. Graças aos ancestrais que andaram de pé,
Ironicamente, eles preparavam um macarrão para matar a fome, como bípedes de pelvis mais estreita. Ele sentiu algo estranho na barriga, chutes dolorosos. Levantando a camiseta marrom, pôde ver a pele perto do umbigo se movendo. Com um enjoo que causava ânsia, acabou vomitando. Sua amada, sempre em silêncio, e vermes caindo da camisola rasgada, põe a mão na barriga dele. Ele, com as mãos sobre a dela, ri de felicidade. Uma gota de lágrima de paz de primeira viagem escorria dos olhos, e a mulher carcomida, sempre com sorrisos maliciosos e ninho de formigas entre os dentes. Aquele pai de primeira viagem, com o ventre crescendo fora do normal, ficava somente conversando com sua barriga, cheia de varizes roxas e saltadas, de pele amarelada, como quem tinha a alma sugada. Ele escutou a voz cortante da companheira. "Você não liga mais para mim." Ele não deu ouvidos, e ela se jogou no chão, soltando um de seus braços, gritando: "Não estou bem, estou passando mal." O escândalo era imenso. Augusto se levantou em desespero e agonia para acudir à esposa. De forma repentina, ao ter a atenção dele, ela melhora, e outro membro cresce no lugar daquele que caiu enquanto ela olhava os nervos se refazendo. A esposa putrefata olhou nos olhos revirados dele e disse: "Você está horrível." Ele, se sentindo magoado, pergunta: "Por que está falando isso?" Ela, no entanto, não responde e continua: "Tem que reduzir essas suas orelhas." Mas ele questiona novamente com autoestima ferida e coração na boca: "Por quê?" Ela, enxugando as lágrimas dele, diz calma e arrepiante: "São só críticas positivas porque eu te amo." Acariciando o rosto dele, ela começa a arranhá-lo para ficar nos padrões que ela desejava, e ele engolia o choro para não a incomodar. Augusto, já sentindo a presença prévia do filho, chorava no canto da sala entre o sofá úmido de estofamento aparente sobre os rasgos. Tudo na casa já parecia cada vez mais podre, e ela, agachando perto daquele que chorava, questionou: "Por que está chorando?" Ele dizia em um choro copioso: "Estou triste. Não me sinto livre e me sinto feio." Bufando, ela mostra o redor da casa, que já estava aos pedaços, e diz: "Isso que está dizendo é bobagem. Você tem uma casa com uma esposa que faz tudo por você." Olhando para a própria barriga, ele se levanta cabisbaixo, características que indicavam que iria andar daqui para frente, e concorda com ela: "Você tem razão. É coisa da minha cabeça." Assim, os dois se sentaram novamente em frente à televisão, como um casal aparentemente feliz. As horas se passavam, os morcegos voavam, as mariposas saíam de suas crisálidas e nada era normal. Porém, parecia tudo em ordem. Cada vez ele ia ficando com aspectos de aidético próximo à cova. Veias saltadas no fundo dos olhos, unhas caindo dominadas por micose, como um leproso desgraçado que morria aos poucos. O parto humano sempre foi difícil. Nossa gestação diminuiu para as crianças nascerem melhor. Os bebês que chegavam ao mundo mais cedo tinham menos chances de morrer no parto. Augusto, com uma barriga que cresceu imensamente em breves horas, sentiu líquido e sangue escorrendo de seu ânus. A dor era intensa demais para que pudesse explicar. A monstra que ele tinha como par dava risadas baixas, com a língua para fora, as pernas levantadas e tremendo de imensa dor, como a de ossos sendo quebrados, pele laceando e bacia se deslocando, quando deu para ouvir um último gemido seguindo de um choro de criança.
humanos e suas crias subdesenvolvidas que não durariam um minuto sozinhas na natureza, segurando o delicado ser envolto de fezes e sangue, com penugem preta e um grosso bico de anu, que fez valer nosso instinto de amar tudo que possui aspecto de recém-nascido. Programado a proteger indefesos, Augusto olhava para seu filho e para a moça que salivava, fazendo grunhidos como uma louca no hospício. Minutos depois, a criatura nascida crescia cada vez mais rápido. Augusto ia sentindo arrepios na coluna. Os olhos voltaram ao normal e enxergou a esposa com seus traços grotescos que ela realmente tem. Isso o deixou assustado, porém logo a expressão mudou e voltou ao seu estado mental que estava antes, e disse: "Vamos alimentar nosso filho, amor?" Ela, percebendo a recaída, responde de imediato um pouco brava: "Alimente ele sozinho, o filho não é só meu." A criança não comia qualquer tipo de comida. Começaram a aparecer pequenos anfíbios e répteis no chão. Augusto logo se dispôs a coletá-los, abaixando-se ao chão pelos móveis. Caçando as criaturas, ele paralisou-se e, olhando fixamente uma pequena rã, era possível ver sua face percebendo o que estava fazendo e mudando para a confusão e nojo do animal. Porém, ao ouvir a voz da esposa, volta ao transe. Que pai maravilhoso que temos em nossa casa! Ele, com bochechas cortadas, porém roseadas de orgulho e vergonha, continuou a caçada de alimento. Começam a aparecer insetos como baratas e ele continua a pegá-las uma por uma. Dentro de um saco já havia vários espécimes, porém a criança se desenvolvia rápido e tinha muita fome. Como um bom pai, Augusto continuava fazendo o seu papel e coletava a comida que se esgueirava por baixo. Até pequenos mamíferos entravam para o cardápio. Quando tudo estava capturado na quantidade certa, foram colocadas as coletas em um liquidificador para serem moídas e virarem papinha de bebê, apetitosa para aquele espécime especial. Augusto, colocando a mistura pegajosa em um refratário, caiu na real novamente e vê suas mãos nojentas segurando uma mistura mais nojenta ainda. Começa a entrar em pânico e, mais uma vez, aquela voz o acalma. Segurando a criança, ela disse: "Olha o que o papai fez para você", terminando com seus típicos gemidos. E era estranha a confusão mental, as indas e vindas dando papinha feita com carinho e muito esforço para seu filho, de modo que parecia ser totalmente normal. Ele sentia um cheiro podre, a criança gritava e aquilo ia entrando na cabeça de forma apavorante. Voltando à realidade e vendo um animal estranho com um bico de pássaro em seu colo, ele jogou a comida no chão, derrubando a criança, se é que poderia ser chamado assim, e saiu andando pela casa em grande confusão. Seus ouvidos captavam os gemidos da mulher que o acompanhava, porém o som não parecia vir dela. A criança, um pouco mais velha e andando com patas pretas de ave, segurou a mão dele com suas mãos de penas pretas para acalmá-lo. E isso o acalmou de fato. Ele se abaixava e falava o que de costume sempre dizia: "Perdão." Já era praxe essas palavras saírem da boca do pobre humilhado. A mãe da criança dava gargalhadas e se aproximou devagar. Ele parecia tonto, e ela, em passos lentos, parecia enxergar a realidade e voltar repentinamente, e ele continuava com os olhos estralando. Muito lentamente, ela chega nos ouvidos de Augusto e diz: "Casais não conseguem se manter apaixonados por tanto tempo, não é?"
Ele se ajoelha, sentindo uma tristeza tão forte quanto nunca sentiu antes. Tentava falar algo, mas era agoniante como quando não conseguimos gritar nos sonhos. A voz não saía. O desespero fazia suas veias saltarem e ela continuava. Por força da natureza, a paixão dura tempo suficiente para casais cuidarem dos filhos, até serem independentes. Olhando para o lado, seu filho Anu, antropoformizado, estava grande, alto, de corpo fino, segurando o Augusto pelo pescoço, o forçando a ficar de pé. O relógio marcava 3 horas da manhã, o horário dos demônios, e realmente era demoníaco. A ilusão de cores caiu por terra, e muito mais que o medo, o que causava a tristeza era a dor do abandono. Ele não sabia de onde vinha essa sensação. No meio da sala, surgiu a cena de um velório, com coroa de despedida. Abandonado e com o filho, ele viu a mulher que se fazia presente deitando-se sobre um caixão, colocado na sala que lá ela se sepultou, sobre as flores amarelas, deixando tudo para trás. O filho já grande ficava parado como uma estátua em um canto sombrio da sala. Augusto já não sabia o que fazer, não tinha com quem falar, e tentava suplicar fazendo uma força imensa para a voz que quase não saía. Me ajuda, me ajuda! Mas nada da criatura se mover. A única coisa que se moviam eram os olhos em tons amarelados e pupila extremamente negra. Roendo as unhas podres, Augusto começou a olhar para todos os lados como um paranoico. Passou a escutar piados de Anu em toda parte, bater de asas em todos os cantos. Era como se algo o vigiasse. Quando se torna evidente um barulho de batidas na janela, um Anu preto piava e dava bicadas no vidro duro querendo entrar. Com as 2 mãos na cabeça para abafar o som irritante, Augusto se balançava de um lado para o outro, enquanto caminhava em círculos. O bater de asas batia mais próximo, a cada segundo. Ele foi até o monstro que colocou no mundo e tentava fazê-lo ter alguma reação que o ajudasse. Empurrava e gritava, mas nenhuma reação era obtida. Desesperado, tentava exclamar repetidamente enquanto suava frio. Quero sair dessa casa! Quero sair dessa casa! As portas e janelas se abrem e fecham cada vez que ele tenta verbalizar algo. O som do trinco da porta e da janela entrava cada vez mais não só no ouvido, mas a fundo na mente. Mas como já era de se esperar, ele tenta usar a saída e quando chega perto da liberdade, as portas se fecham bruscamente. Tudo fica silencioso novamente. Um silêncio constrangedor. O retrato de quão assustador é a ausência de som e movimento. Nunca sabemos o que está por vir. Como um ladrão, somente um piado volta a fazer barulho, e uma ave pousa no ombro de seu filho ainda sem movimento. O pássaro naquele ombro fez Augusto se ajoelhar e implorar pela sua vida com um olhar que parecia dizer: não sei o que fiz. Mas ainda era ausente o som com a criatura e a ave o observando. Novamente ele sai andando pela casa, checando portas e janelas para tentar sair. Cada tentativa era uma agonia nova. Nada abria, nada colaborava com sua sobrevivência. Em sua mente, ele já sabia o papel do monstro parado na sala. Uma tempestade forte do lado de fora. A criatura que saiu de seu ventre estava nas sombras das luzes que se quebraram. Entrava somente a luz dos raios e trovões que sobrepunham a luz amarelada que vinha do poste piscando. O ser que rondava aquele que o pariu falava sussurrante. Tão fácil usar rituais para conseguir amor. Evita tantas etapas e até frustrações. Augusto apalpava a garganta,
A saliva borbulhava de não conseguir falar mais nada, e a criatura continuava. Quer diálogo? É o que dizem precisar, mas o que adianta falar e não se sentir ouvido? Tudo fica silêncio para Augusto. Além de não falar, agora ele não escuta seu ambiente em volta, mas podia ouvir a voz de seu primogênito dentro da cabeça. Almas gêmeas. A criatura se dividiu em duas. Isso não existe. Existem somente dois mundos diferentes que se unem compartilhando características. Tornando-se um só novamente, ele some das sombras. A paixão passa. As pessoas não mudam, mas nossa percepção sim. Aparecendo de forma repentina, face a face olhando nos olhos do progenitor. A questão é que quando a paixão passa e amamos o outro até nos defeitos, isso sim é belo, mas não foi assim com minha mãe. Dando um empurrão no pai, que começou a apanhar sem saber ao certo o motivo. Caído no chão, o grande anu preto dizia piados e risadas graves. Levante-se e me enfrente, ou precisa de um ritual para isso? Augusto ferido não conseguia se levantar, como se tivesse um peso em seus joelhos. A criatura de corpo negro ficou parada por uns segundos e apontou uma escrivaninha para o jovem espancado. Olhando para as velas que indicavam o caminho de forma alucinante, como algo distante e sobrenatural, Augusto foi se afastando. Parecia que nunca iria chegar até o destino. O móvel estava cercado por ovos azuis esverdeados. Ele se arrastava, quebrando um por um. Cada ovo quebrado, um anu pousava em cima de seus braços, pernas e tronco. Olhando com um dos olhos que não estava costurado e inflamado, das sombras surgiram filhotes de urubus que regurgitavam na presença dele, e de dentro de uma gaveta saíram percevejos e todos os tipos de insetos que causam repugnância. Dentro de sua cabeça soavam piados e sons de várias aves juntas. Aquilo não vinha do som ambiente. Ele se escorava na escrivaninha para olhar a gaveta, borbulhando sangue pela boca, deixando rastros de própria autoria. Olhava dentro do móvel de madeira comida por cupim, onde havia 3 cadáveres de anu preto, com bicos arrancados, apodrecendo enrolados em um pano velho e preto. Era horrível, dava nojo, repulsa e nervoso. Ali ele já ia montando na consciência um motivo para tudo aquilo ter acontecido. Finalmente tinha uma razão iminente. Porém o desespero toma conta ainda mais por não ser o culpado. Mas da escuridão, a aberração que o torturava falava a murmúrios novamente. Essa casa está marcada com algumas almas. Um anu preto pousou na cabeça do Augusto, e a voz continuava enquanto várias aves marcavam a casa, se alojando em torno do domicílio. 3 pelo egoísmo e uma pela dívida que carrega o egoísmo. Você é uma das que estão pagas. Renascerei para cobrar as outras. Então a casa foi invadida por uma revoada de anu preto, que levaram o corpo de Augusto em seus estômagos, feito carniceiros famintos. No mesmo dia, Renan, ainda no hospital, recebia a visita de uma linda garota, beleza invejável, que estava cuidando dele de forma apaixonada e brilho nos olhos. Antes de ir embora, agradeceu. Obrigado pelas rosas que me mandou. Renan não entendeu nada, pois não tinha mandado nenhum tipo de flor para sua amada. Flores? A garota de sorriso invejável disse. Aquela que você mandou me entregar. Mesmo confuso, Renan achou mais vantajoso ficar com o mérito. Quando a moça foi embora com seu andar único, ele pensou alto. Um pó já foi o suficiente.
Vou ver se meu primo quer o que sobrou. Enquanto olhava sua conquista, ele sorria, porém algo o fez fazer cara de pensamento. Uma lembrança vinha à tona. Aos poucos vinham as palavras do tio Luzão. Estava certo de que Renan só fez por curiosidade. Ele nem acreditava nessas bobagens antes, mas agora era tarde demais. Debilitado por conta do acidente, ele não pôde sair dali, e cai a ficha de que talvez tenha feito uma coisa errada, pois se a parte benevolente deu certo, por que a ruim não daria? Mais tarde, chegando em sua casa, Júlio César se depara com a casa rodeada de aves. Bravo pelas fezes de pássaros sujando seu quintal, ele abre a porta da casa tentando expulsar os animais. Ao abrir a porta, tudo estava em ordem. Nem parecia que alguém esteve lá. Porém, não havia ninguém, nem mesmo Augusto. Somente o macarrão caído na garagem, acariciando uma ave. Júlio César, olhando para ele, pergunta de forma cordial: "Vamos almoçar, macarrão?" Rindo, balançando a cabeça e olhando para o anu que tinha em mãos, ele respondeu: "Não piso na sua casa. O mensageiro da paixão está com raiva e vai ficar aí até cobrar todas as almas." O irmão de Augusto ri e prefere ignorar o bêbado. Limpando os pés no tapete de entrada, ele escutava Macarrão ainda gritando do lado de fora: "Enterre as aves em um lugar bem longe." Júlio César, ainda ignorando, adentrava cada vez mais em sua casa, quando avistou uma mulher dormindo dentro do seu quarto. Assustado, ele foi checar. O que aconteceu com Júlio César? Acredito não precisar falar aqui, e não quero falar. Claramente, como detetive, já vi de tudo trabalhando em casos de pessoas desaparecidas. Porém, nada como o que descobri. Investigo o caso de Augusto e Júlio César há alguns dias, e soube que, depois deles, ninguém mais ousou entrar na casa. Já deve imaginar minha ideia. Sim, você tem razão. Meu ceticismo me fará talvez cometer o mesmo erro de Renan, e escrevo esse depoimento antes de adentrar nessa residência abandonada. Espero que meus colegas não precisem investigar meu desaparecimento. Caso precisem, minha morte carimba a veracidade da lenda. Esse e outros contos você encontra no livro Uma Sala Pequena e Outros Contos, de Kevin Fonseca de Lima. O link para adquirir o livro se encontra na descrição do vídeo. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.